Você ainda aposta no achismo ou na sorte? Com o seu tipster, isso acabou. Em menos de 2 minutos, eu analiso cada partida e te mostro as melhores oportunidades, direto no seu WhatsApp. Envio análises preditivas, estatísticas do confronto e palpites baseados em probabilidades. Clique no link da descrição agora e tenha acesso ao seu tipster hoje mesmo. Agora, falando de goleiro, né? O que a gente tem de informação, e aí eu posso confirmar para vocês, e saiu no final de semana essa informação, é que o Bahia tem bastante interesse na contratação de Pedro Morisco. Não é uma contratação fácil, tá? Não é algo que a gente vai dizer assim, não, o Bahia largou na frente nessa corrida, difícil falar, mas assim, é uma fonte de muita credibilidade, né? Nádia Mauad, blog da Nádia, uma repórter, né, jornalista lá do Paraná, de muita credibilidade mesmo, né? E ela trouxe a informação de que o Coritiba já se prepara para investidas no mercado para o Morisco e que o Bahia, ela trata ali o Bahia como um dos interessados e cita o Bahia nominalmente, né? Talvez até pelo Bahia ter chegado com uma carga maior ou para o interesse ser mais robusto, né? Enfim, o goleiro foi um dos protagonistas do acesso do Coxa para a Série A, né? A matéria saiu aí no final de semana. Então, não me parece que a gente vai debater muito mais Patrick Sequeira, não. Acho que o nome em questão agora vai ser Pedro Morisco, né? O Coritiba está preparado para o forte assédio do mercado nacional e do exterior em cima do goleiro Pedro Morisco. No país, um dos clubes que já procurou e está disposto a investir na contratação do jogador é o Bahia. O Grupo City já demonstrou, inclusive, o interesse em Morisco. O empresário do goleiro André Cury esteve em Curitiba nesta semana. Né? Coincidentemente ou não, André Cury também é empresário de Talisca. É exatamente isso que eu ia falar. Também empresário de Talisca, né? Coincidências da vida aí. Porém, o Coritiba tem manifestado fortemente o interesse fortemente desejo, de contar com o jogador e ainda valorizaram na Série A do Campeonato Brasileiro. A SAF inteira que Morisco é um dos principais ativos que o clube tem e sabe que o goleiro poderá ser a negociação mais cara, né? A maior negociação da história do clube. Clubes médios da Europa também gestionaram a situação do atleta. Morisco tem contrato com o Coritiba até dezembro de 2027. Tá aí a foto do Morisco, né? Com a taça da Série B, campeão brasileiro da Série B pelo Coritiba. Luiz Teles, será que nessa onde tem fumaça a fogo, será que a gente vai ter aí de repente um Pedro Morisco vestindo a camisa tricolor em 2026? Porque, segundo Nádia Mauad, o Bahia já procurou o Coritiba e o empresário do Morisco, André Cury, que, segundo o próprio Talisca, né, tem ali uma boa relação com o Cadu Santoro, né? Ele falou isso abertamente no Jogo Aberto naquele momento, quando ele falou da possível vinda dele para o Bahia, disse que o empresário dele, né, mantinha contato ali frequente com o Cadu, e claro, queria-se uma relação ali de proximidade. Será que isso pode facilitar, de repente, uma negociação envolvendo Pedro Morisco e Bahia? Como é que você enxerga esse cenário? E se você acha que Pedro Morisco seria a solução, né, ou pelo menos o futuro da meta do Bahia para os próximos anos, Luiz? Eu peço perdão aí que a obra tá dureza aqui, então vai vazar muita coisa aí, mas desde o início da Série B ali, nos primeiros jogos do Coritiba na Série B, a gente conseguiu acompanhar melhor Pedro Morisco nessa temporada, e eu garanto aqui que é um excelente goleiro, sobretudo embaixo das traves, né? Sai muito bem do gol, né? Bons reflexos, boa técnica, explosão, né? Um goleiro que consegue ter explosão para fazer as defesas. E o jogo com os pés não é um jogo marromeno, né? É um jogo ok, né? É um jogo que não te dá desconfiança para o mínimo, né? Agora, ele não foi, né, ao longo da temporada com o Coritiba, chamado para fazer o jogo com os pés que ele faria aqui no Bahia. Então, é o único senão que eu coloco nessa contratação. Mas é um excelente goleiro, um nível muito alto mesmo para a idade que tem. Eu não vejo outro goleiro da idade dele com o mesmo potencial, né? E certamente talvez o Bahia tenha outras métricas, né, de análise do jogo com os pés, ou até conversa com o departamento de análise do Coritiba, que tem outras métricas também para poder passar. Muitas vezes isso acontece entre os clubes, né? Quando há um clube interessado. E para mim seria uma excelente contratação. Tiro certo. Para mim é tiro certo. Agora, eu só consigo cravar a qualidade debaixo das traves, né? E cravo também essas características. É um goleiro que sai bem do gol, né?
Um goleiro, e isso eu falo, por exemplo, o Coritiba, quando ia muito ao ataque, ele é um goleiro que muita gente espichava a bola para contra-atacar contra o Coritiba, e você via sempre o Pedro Maurício chegar antes do adversário nas bolas de contra-ataque para espanar. Isso é uma coisa que o goleiro do Bahia precisa ter, que o Ronaldo está fazendo muito bem, diga-se de passagem, né? Você nunca mais viu o Ronaldo titubear num lance desse, por exemplo, né? Como o Marcos Felipe fazia, por exemplo, titubeava muito. Nas bolas alçadas na área também. E no Coritiba, uma coisa que sempre me chamou a atenção no Pedro Morisco, e aí, porque ele não precisava fazer o uso dos pés, mas é uma coisa que ele poderia usar no Bahia. Então, aqueles cruzamentos na área, ele é um goleiro que soca pouca bola, ele consegue fazer bons encaixes e fazer rápido a transição, escolhendo bem os contra-ataques, né? Então, são coisas que deu ao longo da temporada, nos jogos do Coritiba que eu assisti, que deu para ver que é um goleiro acima da média nesses quesitos, bem acima da média, na verdade, para a idade dele. Então, assim, para mim uma contratação certeira. Se o Bahia está indo atrás, vale o investimento, vale muito, muito mais do que o Patrick Siqueira, muito mais do que o Patrick Siqueira, e provavelmente por valores similares. Fala, Leiro. Fala, Teles. Bom dia. Bom dia. Grande bancada de sucesso. Já começaram as contratações para 2026. DVD foi renovado o contrato. Me parece que Ronaldo também. Mas e essa situação de Pedro Maurício, o goleiro do Coritiba? Ele tem contrato até 2027. Me parece o perfil do City. Mas será que Cadu vai pagar multa rescisória? Grande abraço para vocês. Tamo junto. Sem dúvida nenhuma, tem um perfil total do City, né? Da ideia do grupo, da ideia do Bahia, hoje em dia. Não acho que vai sair pela multa rescisória, mas acho que vai ser um jogador que tem a sua relevância aí, né? Lembrando que é um jogador jovem, é um jogador que foi campeão da Série B, então tem ali suas valências e sua valorização no mercado. Espero que seja verdade, velho. Eu gosto do Pedro Morisco. Eu acho que é um jogador, ainda que Luiz Teles, né? Luiz falou que não consegue atestar ainda a capacidade com os pés dele, né? Porque de fato não deu para ver muito isso no Coritiba. Mas assim, Ronaldo já melhorou muito, né? Em pouco tempo. Eu acho que um jogador ainda mais jovem, com tanto potencial, margem para evolução, vai aprender rápido, né? E ele é um bom goleiro demais debaixo das traves, assim. É um cara que já é realidade no meu modo de ver. Exato. Então, eu particularmente acho que seria um nome excelente, assim, excelente. Se concretizar, né? Se concretizar, eu acho que seria uma baita contratação. Acredito na manutenção de Ronaldo também, mas muito mais para composição do que para titularidade. E como eu falei, Leiro, mais cedo, eu suspeito que parte da importância do jogo com os pés, que é a tomada de decisão, é escolher para quem dá a bola, etc. Ele no Coritiba hoje já faz isso muito bem, né? Só que no Coritiba ele usa isso para puxar a transição. Ele consegue fazer bem, né? Então, eu acredito, de fato, assim, acho que seria um alvo certíssimo do Bahia atrás, e provavelmente será a maior transação, não só nacional, né, mas até, né, comparando em termos internacional, de um goleiro no futebol brasileiro. Qual foi o goleiro mais caro do futebol do Brasil, você lembra? E qual valor ele saiu? Na transferência nacional, de dentro para Na dentro? transferência internacional, não. Nacional, os valores são ridículos. Quanto foi que o Palmeiras pagou em Carlos Miguel? Quanto foi que o Palmeiras pagou em Carlos Miguel? Pouquíssimo. Não chega lá, não bateu Rossi. 5 milhões e meio de euros. Rossi veio de graça pro Flamengo, pô. A Rossi foi graça, tá? Isso. Deve ter sido o Carlos Miguel. Deve ter sido o Carlos Miguel. A Cowboy Spy tá dizendo aqui foi Bento. Aí pra não, fora, tô falando né? pro exterior. Tô falando pro exterior tá. mesmo. O valor não, total de venda de um goleiro. Deve ter sido Bento mesmo. Alisson não foi tanto, não, Dan. Já, talvez por ser uma outra época também. Eu acho que foi Bento mesmo. Acho que Bento, Bento. 18 milhões de euros, Bento. Talvez Bento, acho que ele não chega a 18 milhões de euros morisco, né, numa transação nacional. E certamente o Bahia deve trabalhar uma composição aí de tipo 60-40, né, uma coisa para o futuro, 70-30. Eu acredito que isso possa vir a acontecer. Jorge Nilson está dizendo que é o mais caro comprado.
É isso. Compraram, acho que foi ele mesmo. Maurício Cordeiro, tá me tirando a barrigada. Primeiro foi o Everton, agora esse Pedro Morisco. Quem será o próximo? Maurício, não é barrigada não, velho. Eu posso te garantir que o Bahia, de fato, tem interesse em Pedro Morisco. O Everton, de fato, já falamos aqui várias vezes, não tem nada, nunca existiu nada, né? Não sei de onde eles tiraram esse aí de Everton, com todo respeito aos profissionais que apuraram essa informação, mas a informação que a gente tem, né, as nossas fontes nos trazem, né, de que não há nada entre Bahia e o Everton, nunca houve sequer interesse do Bahia, tá? Agora, Morisco, eu posso te garantir que sim, o Bahia tem interesse. Se vai, obviamente, avançar para uma proposta, se vai acontecer, não sei, né? O mercado tem dessa, mas que o Bahia tem interesse, isso aí eu posso te garantir que tem mesmo, tá? Bento, eu acabei de olhar aqui, Jefinho, pode dar uma olhada aí, dá uma pesquisada, irmão. Acabei de olhar aqui, Bento foi vendido por 18 milhões de euros. E na época ele foi vendido justamente pela idade e pela temporada que ele fez, né? E porque também ele foi vendido para o futebol árabe, né? É importante que se lembrem disso, ele foi vendido para o Al Nassr. Ele foi vendido para fora, para o futebol árabe. Então, por isso que o valor foi tão acima, né? Mas dá uma olhadinha aí que você vai ver que o valor foi esse mesmo, tá? Eu acabei de pesquisar.